questão da avaliação, ok? A primeira questão da avaliação dizia assim, ó, fosfogênio, COCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HCl, que causa graves danos pulmonares, levando finalmente à morte. Por causa disso, já foi até usado como gás de guerra. De acordo com a equação abaixo, qual a quantidade de matéria de CO2 obtida na combustão completa de 3 mols de fosfogênio? Aí aqui ele está dando os dados, né? A massa do carbono é igual a 12 gramas, a do oxigênio é igual a 16 gramas por mol, né? A do cloro 35,5 e a do hidrogênio 1 grama. Bem, o primeiro passo é você separar quem está envolvido no problema nessas questões de estequiometria. No caso, ele está falando aqui, ó, do fosfogênio, COCl2, e do CO2. É assim? Pronto, está aqui o CO2. Então, o que acontece? Aí você precisa estabelecer a relação que ele está dizendo aqui. Ó. Então, ele quer saber, ó, de acordo com a equação abaixo, qual a quantidade de matéria de CO2. Quando ele fala em quantidade de matéria de CO2, ele está se tratando em número de mols de CO2, certo? E ele está falando obtida na combustão completa de mol de fosfogênio. Então, aqui é uma relação mol-mol. Ou seja, 1 mol de COCl2 está produzindo 1 mol de CO2. Né? Bem, estabelecer essa relação, eu não tenho como resolver essa questão sem lê-la várias vezes. Então, de acordo com a equação abaixo, qual a quantidade de matéria de CO2? Então, eu não sei qual a quantidade de CO2, vou chamar de X, obtida na combustão completa de 3 mols de fosfogênio. Então, bem, eu sei que 1 mol do fosfogênio, ele libera 1 mol de CO2. E 3 mols libera X. Aí aqui, ó, química praticamente acabou. Ó. Agora é só matemática. Você vai fazer naquela regra de 3, né? Ó. Aí vai ficar X é igual a 3 vezes 1 dividido para 1. X é igual a 3. Letra A. Tudo bem? Vamos para o próximo está dizendo aí, ó. Qual a quantidade de matéria, de novo, ó, número de mols de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do acetileno. Então vamos aqui, ó. Ele está falando qual a quantidade de matéria de gás oxigênio. Então, aqui a equação eu vou separar o oxigênio. Ok? Vou separar aqui o oxigênio. O oxigênio que ele está falando de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água. H2O. Então, a relação de novo é mol. Então, tá aqui, ó. 5 mols de oxigênio produzem 2 mols de água. A pergunta é, ó, qual a quantidade de matéria de gás oxigênio? Então, ó, gás oxigênio eu não sei, vou chamar de X, e produzirá 17,5 mols de água. Estabeleci a relação outra vez, ó. Daqui para frente em matemática, a regra de 3, né, ó. Vai ficar 5x vezes 2 é igual 5x vezes 17,5 dividido por 2, né? X é igual a 43,75. Letra D. Simples. A próxima questão, ela diz respeito a, vamos ver aqui, ó. Nas indústrias petroquímicas, enxofre pode ser obtido pela reação abaixo. Qual a quantidade máxima de enxofre? Nesse caso aqui ele está falando em gramas, ó, perceba que aqui ele está dizendo em gramas, que pode ser obtida partindo de 5 mols de H2S. Então, ó, ele está
está falando de H2S e está falando de enxofre. Então, novamente, vou separar quem está envolvido na reação. Então, ele está falando aqui, ó, tem 3 mols de enxofre e 2 mols de H2S, certo? Porém, aqui, ó, aqui é uma relação diferenciada, ó. Ele está falando aqui, ó, qual a quantidade máxima de enxofre em gramas que pode ser obtida partindo de 5 mols de H2S, certo? Então, o primeiro passo eu tenho que achar a massa do enxofre, ó. Ele está dizendo aqui que 1 mol de enxofre tem 32 gramas. Só que eu tenho 3 mols. Então, ó, vai a massa do enxofre 3 vezes 32, que é igual a 96. Ó. Então, a relação vai ficar, ó, 2 mols está para 96 gramas. Estabeleci a minha relação, eu vou ler a questão de novo. Ó. Qual é a quantidade máxima de enxofre? Então, não sei, vou chamar de X, que pode ser obtido a partir de 5 mols de H2S. Aí eu estabeleci a relação, vai ficar X vezes 2 é igual a 5 vezes 96. Ó. 5 vezes 96, 480, dividido por 2, 240 gramas aproximadamente. Letra B. Próxima questão diz aí, ó, o acetileno, perceba que eu usei a mesma equação, né, lá do início. O acetileno é um gás incolor de odor agradável que queima a temperaturas elevadas e por isso é usado em maçaricos oxiacetilênicos, capaz de cortar chapas de aço. Você vai numa serralheria onde o pessoal faz portão de ferro, é aquilo ali, o pessoal está cortando aquele cilindro de acetileno. Também é usado na fabricação de borrachas e fibras sintéticas. De acordo com a equação abaixo, a equação, aí ó, olha a pergunta, ó, qual a quantidade de matéria? Como eu já disse anteriormente, quantidade de matéria é número de mols, né? Então, qual a quantidade de matéria de água obtida na combustão de 4 mols de acetileno? Então, ele está falando aqui, ó, de água e está falando aqui do acetileno. Ok? Vamos ver a relação de novo. Ó. Qual a quantidade de matéria de água? Então, é 2 mols. Obtida na combustão completa de 4 mols de acetileno. Então, aqui é uma relação mol-mol. Então, aqui eu tenho 2 mols e aqui eu tenho 2 mols. Olha só que beleza. Ó. Quando eu tenho 2 mols de acetileno, eu produzo 2 mols de água. E quando eu tiver 4 mols, vou produzir X. Né? Fazendo a regra de 3, vai ficar 8 dividido para 2, X é igual a 4 mols. Letra E. Lá estavam embaralhadas as questões, então não tinha essa letra A, B, C, D e E, né? E ó, a última está dizendo, o óxido nitroso, NO2, ó, N2O, aliás, conhecido como gás hilariante, foi um dos primeiros anestésicos a ser descoberto. Esse gás pode ser obtido pelo aquecimento cuidadoso do nitrato de amônio sólido, conforme a equação abaixo. Qual a massa de nitrato de amônio? Aí ele está falando aqui, ó, nitrato de amônio necessária para obter 80 gramas de água. Nessa questão aqui você tem que tomar cuidado, porque aqui ele está falando do óxido nitroso. Né? Mas a relação que ele quer saber, ó, qual a massa de nitrato de amônio vai obter água, ok? Então aqui, ó, qual a massa de nitrato de amônio? Então ele quer saber a massa disso aqui, ó, certo? Ele vai estabelecer uma relação massa-massa, né? Então o primeiro passo eu tenho que saber a massa disso aqui, ó. Vamos ver, ó. Eu tenho a massa do nitrato de amônio, né? Como eu já ensinei a calcular a massa molar, ó. A massa, os dados estão aqui, ó. A massa do nitrogênio é 14 mais 4 vezes a massa do hidrogênio, porque eu tenho 4 hidrogênio, mais 14 gramas de nitrogênio, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16,
dá 80 gramas. Calcular a massa da água, vai ficar aqui, ó, só que aqui tem um detalhe. A massa da água, 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, mais 16 gramas, é 18 gramas. Porém, cuidado com isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 mols, tá vendo? Tenho 2 mols de água. Então, 2 vezes 18, a massa da água é 36. Estabeleci minha relação, ó, 80 gramas de nitrato, está produzindo 36 gramas de água. Lendo a questão, ó, 80x gramas vai produzir 80 de... Fazendo a regra de 3, né, vai ficar 177,7 gramas aproximadamente. Letra D. Ok? Bem, pessoal, tá aí a resolução. Espero que tenha ajudado vocês. E até mais. Um abraço.